Olá, seja bem-vinda à primeira aula da imersão de autoconhecimento feminino. Eu sou Marcília Costa, sou psicóloga, sexóloga e mentora de mulheres. Durante essa imersão de 3 aulas, eu vou te mostrar o passo a passo para que você possa aprender a desenvolver sua autoconfiança e se tornar uma mulher verdadeiramente livre. Você vai aprender a não se importar com o que as pessoas pensam sobre você e não dar ouvidos quando tentam te desencorajar, quando tentam te fazer desistir de coisas que você gosta e acredita. Talvez você não tenha consciência do quanto sua insegurança e o medo do que as pessoas vão pensar estão te atrapalhando. E talvez você não veja o quanto esses medos estão te impedindo de ter sucesso em todas as áreas da sua vida. Mas consciente ou não, alguns pensamentos estão gravados na sua memória e é por isso que você se relaciona com pessoas que não te valorizam, é por isso que você aceita situações onde você é desrespeitada e é por isso que você tem a necessidade constante de agradar as pessoas, de dizer sim para todo mundo. E muitas vezes o medo de ser rejeitada não te deixa dizer não para aquilo que te faz mal. E depois você fica se culpando pelos erros que cometeu, por não ter dito não, por não ter se posicionado. E eu quero te mostrar que é possível desenvolver sua autoconfiança, superando medos, superando inseguranças, porque foi exatamente isso que aconteceu com essas mulheres. Meu nome é Catislene, eu tenho 27 anos, eu sou técnica de enfermagem. Eu sempre, assim, tenho buscado, né, já há algum tempo, ter mais autoconhecimento e saber controlar mais as minhas emoções. E através do seu perfil eu tive grandes benefícios com os seus conteúdos que você compartilha, né? E você falou do benefício, do benefício do curso Mulheres Livres, e eu me interessei por ser, assim, que seria uma oportunidade muito boa para me estar participando, estar investindo, né, em um curso assim, que seria um acompanhamento mais de perto, além de todo o conteúdo que você já compartilha. Então foi mais assim, estou em busca de autoconhecimento, de entender e saber gerenciar mais as minhas emoções, e tenho melhorado bastante. Então eu sempre buscava, eu quero mais saber, me conhecer mais, buscar mais, saber mais de mim e saber, sim, ter mais um posicionamento, né? Então é através do conteúdo, através do curso também, agora eu pude dar um passo mais à frente, né? Então, tipo assim, eu sei agora dizer não quando é para dizer não, dizer sim quando posso dizer sim, e me colocar em prioridade. Não tem essa mais de cancelar uma coisa que eu tenho para fazer para ajudar uma pessoa. Isso não acontece mais. Eu sempre colocava outras pessoas na frente. Eu tenho essa questão de, às vezes, querer agradar muito as pessoas. Antes era uma Catislene que colocava o outro em primeiro lugar, dizia sim para todo mundo. As minhas ações eram sempre previsíveis, as pessoas sempre sabiam mais ou menos as coisas que eu ia fazer. Agora hoje já não mais. Então, assim, mudou bastante. Agora eu falo não para qualquer pessoa e não tem isso de ficar com ressentimento e nem de ficar, tipo, me justificando. Eu me justificava, tipo, muito, sabe? Hoje isso já tem mudado, tem diminuído, tipo, bastante. Às vezes pergunta, mas por que você não pode fazer isso? Por que você não pode me emprestar isso? Eu falo, não, simplesmente não. Às vezes eu falo, não quero. Aí algumas pessoas, assim, tá meio que assustadas assim, com essa questão, né? Dessa diferença. Mas eu acho que devagar eles estão entendendo que essa questão do autoconhecimento que eu sempre busquei, sempre deixei bem claro isso, né? Que eu ia mudar. Na questão de buscar a criança ferida, né? Aí, tipo assim, eu sempre tive muita dificuldade de identificar os meus sentimentos, as minhas emoções. Então, essa aula mexeu bastante comigo. Sim, que às vezes eu tinha medo, às vezes, de falar algumas coisas para as pessoas por causa do que eles iam falar, da reação. E hoje eu já não tenho tanto esse medo. Eu sou, assim, eu penso muito. Eu ainda sou muito pensativa nessa questão, mas, assim, de deixar de falar por medo, não, eu já estou, assim, mais segura nessa questão. Mas eu sempre tive muito medo, às vezes, de iniciar alguma coisa. Então, se você tem vontade, né, de estar se conhecendo melhor, de saber gerenciar suas emoções, de saber de onde que vem algumas crenças limitantes que a gente tem, que a gente trabalha muito isso no curso também, sobre crenças limitantes. Então, se você tem interesse em saber, né, um pouco mais, aprofundar no autoconhecimento,
esse curso é excelente. Se ainda está com medo de investir, eu recomendo o curso, muito bom. E quem tem interesse, né, de estar buscando mais esse autoconhecimento, eu indico o curso. E se ainda, né, tem muita que está com resistência, ainda está com medo de investir, segue no seu, né, continuar seguindo o seu perfil, que eu acho que no momento essa chavinha vai virar. Mas, assim, não deixa passar, né, a oportunidade de investir num curso, que eu acho, assim, que, igual eu já busco conteúdos, assim, vendo só os perfis há muito tempo. Mas quando você tem um contato diretamente com o profissional que você se identifica, eu acho que a mudança é mais certa, né? Acelera mais o processo. É isso que eu tenho percebido. Então, me identifiquei muito com o seu perfil. Assim, a minha psicóloga já não tem um perfil, já não tem esse trabalho mais voltado para mulher. Então, assim, eu acho, assim, que vale a pena investir no curso, né? A pessoa que se conecta com o seu trabalho, acho que vale muito a pena investir no curso. Só terapia, às vezes, não resolve. Eu acho que o curso tem aquele diferencial. Até porque também tem mais pessoas, né? Igual eu trabalho em grupo, você vai conhecer a história de outras pessoas, vai compartilhar aquilo ali, você vai aprender com elas e elas com você. Então, eu acho que isso contribui muito. Tem alguma pessoa que ainda não despertou para esse lado, está buscando a questão do autoconhecimento, eu sugiro que busque, né? Porque não é normal a gente ficar se sentindo insegura, dizer sim para tudo e às vezes depois ficar pensando, nossa, pensei em dizer não e disse sim, isso está me prejudicando. Às vezes a gente quer agradar muito outra pessoa. Então, se você sente que você diz sim quando você quer dizer não, e se você se acha uma pessoa insegura, que tem medo de mudanças, igual eu tive, né? Agora não tenho mais igual antes. Então, eu sugiro que dê uma olhada para essa questão, porque é muito importante tratar da saúde emocional, tanto como muitas pessoas fazem exercício físico, essas coisas, entendeu? Eu acho que é muito importante. Eu aprendi a me conhecer melhor, porque antes do curso eu achava que me conhecia, mas na verdade não conhecia, né? Hoje eu me vejo assim uma pessoa mais confiante. Antes eu era muito medrosa. Quem me conhece sabe que eu era medrosa, até para falar, para me expor. Então, depois do curso, eu vi que eu tinha capacidade de viver melhor, de aprender coisas melhor, de me conhecer melhor. O curso todo mexe com a gente, né? O curso todo ele é voltado para o emocional da gente. Mas o que mexeu mais comigo foi quando a gente voltou no passado. Hoje eu já tenho mais perspectiva de vida, hoje eu já tenho projetos. Então, hoje eu tenho mais vontade, né? Coisa que eu não tinha mais. Nem sonhos eu tinha, né? Aí, depois do curso, eu passei a me analisar mais, né? Passei a me olhar mais e ver que eu tinha capacidade, que eu tenho capacidade. Agora tá bom, porque agora eu vejo que eu posso. Eu aprendi com muito custo isso, primeiro eu. Então, na minha vida, depois desse curso, mudou foi tudo. Eu hoje falo, eu brinco hoje com as minhas colegas que eu era muito sem sal. E hoje não, hoje eu já estou temperada até demais. Então é isso aí, é o amor próprio, o amor que a gente esquece, né? E acaba se doando para as outras pessoas e esquece da gente. A mentoria foi toda importante, né? Porque cada detalhe, cada coisa que você falava, que a senhora falava, a gente pegava pra gente, né? Então, nessa parte de fechar e abrir os ciclos, a gente tem que aprender a soltar, não só ficar segurando. Então, depois disso aí, hoje, eu vejo, quer me acompanhar, acompanha. Se não me quer, fica para trás. O que mudou também na minha vida, eu passei a confiar mais em mim, nas minhas atitudes, nas minhas falas. Então, não perca a oportunidade, porque é um investimento bom, né? Não é perca de tempo. Para quem quer realmente conhecer
conhecer a gente mesmo, faça, não deixa de fazer, não. Porque é muito bom, tá? Se quer descobrir realmente quem você é, faça assim, é muito bom. Eu até falei que depois desse curso eu não ia largar mais, não foi? Eu não largo, não, estou atrás de tudo. E hoje eu consigo um pouco mais olhar e saber quando é a hora de eu me distanciar emocionalmente, distanciar fisicamente e ok, tudo bem. Se às vezes acontecia algumas coisas que eu ainda continuava ali presa, me machucando, insistindo em relacionamentos com amigos ou, sei lá, N outros relacionamentos pode ser. Então a gente passa a querer o melhor emocional pra gente, o melhor sem sofrimento. Eu acho que você começa a analisar e a querer viver uma vida mais tranquila, mais leve, ser mais feliz. Feliz realmente, né? Sem se machucar tanto. Esses depoimentos são uma pequena amostra do quanto é possível se transformar quando você aplica um método, quando você usa ferramentas que realmente funcionam. E eu posso te garantir isso, porque eu vi essa transformação acontecendo na minha vida e eu vejo essa transformação acontecendo na vida das minhas alunas. Eu fui uma criança tímida, muito insegura e hoje eu estou aqui gravando vídeos, fazendo lives, aparecendo na internet. Sério, se você me perguntasse há 15 anos atrás se eu conseguiria fazer isso, eu provavelmente diria que não. Eu vou te contar um pouquinho da minha história para você entender como tudo começou. Desde criança eu já imaginava como eu queria ser. Eu imaginava até a maneira como eu estaria vestida quando fosse adulta. Então, desde muito novinha, eu sabia onde eu queria chegar. Mas a verdade é que eu fui crescendo e algumas feridas na minha vida foram acontecendo e eu fui me distanciando desse meu alvo, desse meu objetivo. E aí caiu uma ficha de que eu não estava me transformando nessa mulher. O fato é que em cada fase da nossa vida nós somos bombardeadas com informações e convivemos com pessoas que com suas palavras e com suas ações nos fazem sentir diminuídas, nos fazem duvidar da nossa capacidade, nos fazem sentir inferiores. A verdade é que eu deixei a insegurança e a timidez assumirem o controle da minha vida. E por mais que eu estudasse muito, fiz curso superior, fiz 2 pós-graduações, fiz vários cursos de qualificação, participei de inúmeros treinamentos, mas eu não me destacava no trabalho, eu ganhava pouco, os relacionamentos não fluíam, eu sentia que não era valorizada, sempre acontecia algo onde eu me sentia desrespeitada. Então eu vi que nos relacionamentos as coisas também não estavam andando. Chegou um momento que eu senti que a minha vida, de maneira geral, estava paralisada. Eu sentia que em nenhum aspecto as coisas estavam fluindo, financeiramente não estava legal, no trabalho não estava legal, nos relacionamentos nada dava certo. Aí eu percebi que não adiantava fazer várias pós-graduações ou milhares de tentativas nos relacionamentos se dentro de mim tinha algo que não estava legal. Se dentro de mim as coisas estavam bagunçadas, desorganizadas. Eu percebi que as coisas não estavam indo bem e que a culpa não era das pessoas, a culpa não era do meu chefe, a culpa não era dos caras com quem eu me relacionava, o problema estava em mim. Então eu tinha que começar a mudança por mim. E eu via inúmeras mulheres felizes, realizadas, ganhando bem. Eu perguntava o que elas têm que eu não tenho, o que está faltando dentro de mim, o que eu preciso desenvolver para me tornar uma mulher assim, para ser como elas, ser mais segura de mim, acreditar no meu potencial, me posicionar mais. Então eu fui vendo que essas mulheres eram realizadas em diversas áreas das suas vidas, os relacionamentos fluíam bem, eram realizadas no trabalho, realizadas financeiramente e tudo que eu desejava era ser igual a essas mulheres. Então eu vi que eu precisava buscar uma solução, eu precisava me tornar uma mulher mais segura. Então eu decidi traçar um plano. Eu fui observando todas as dificuldades que eu tinha naquele momento, as dificuldades no relacionamento, as dificuldades no trabalho, problemas na comunicação, a timidez. Eu parei para olhar para mim e ver o que eu precisava melhorar, quais aspectos da minha vida precisavam ser transformados para eu me tornar aquela mulher mais segura, aquela mulher que eu já tinha ali na minha mente desde criança
E eu sabia que eu precisava entrar em contato com o meu valor. E então, quando eu tomei a decisão, eu participei de várias imersões, fiz vários cursos, retiros de autoconhecimento feminino. Eu fui identificando tudo que eu precisava melhorar, tudo que naquele momento poderia ser um entrave, uma barreira para a minha transformação, para o meu crescimento pessoal. Então eu percebi que tinha algumas mudanças internas que também precisavam acontecer. Eu precisava ter uma nova postura com as pessoas, não dar tanto ouvido às críticas e comentários contrários, aprender a dizer não, a me posicionar mais, ser mais firme e ir deixando para trás a Marcília boazinha. E depois de um tempo, passando por tantas transformações, eu comecei uma pós-graduação em sexologia. E foi incrível porque eu não me preocupei com o que as pessoas estavam pensando, o que os amigos ou familiares iriam falar. Eu comecei a fazer essa pós porque para mim tinha um sentido, eu tinha uma intenção. Então depois disso fiz terapias, mentorias e daí em diante eu não parei mais. Esse plano que eu tinha começado lá atrás, eu comecei focado na mulher que eu queria me tornar, na mulher que eu queria me transformar hoje. E essa foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. E tudo que eu aprendi e apliquei na minha vida, de certa forma eu fui trazendo para o meu trabalho, para os atendimentos que eu fazia no consultório. E eu fui percebendo como isso impactava a vida dessas mulheres, como era transformador para elas. Por isso que eu decidi ampliar isso, transformar isso em algo maior. E uma forma de transformar isso em algo maior, alcançar mais mulheres, foi vindo para a internet. Porque no atendimento em consultório eu só consigo atender em torno de 20 mulheres por semana e é muito pouco. Quando uma pessoa começa a fazer terapia, elas ficam em torno de 6 meses e até anos no processo terapêutico. Então eu ficaria atendendo 20 mulheres por um longo tempo e a minha intenção era alcançar mais mulheres, era mostrar para mais mulheres a importância do autoconhecimento, a importância da transformação pessoal, a importância de se colocar como prioridade e superar as suas limitações internas. E hoje, falar de autoconhecimento, falar de transformação pessoal, se transformou na minha missão de vida e é por isso que eu estou aqui. Não existe nenhuma outra razão para eu estar aqui realizando essa imersão de autoconhecimento feminino. E o objetivo dessa imersão é te ajudar a reconquistar a sua autoconfiança e se transformar em uma mulher verdadeiramente livre, entrar em contato com a sua melhor versão. Eu quero que você descubra como é a mulher que você nasceu para ser. Hoje, nessa primeira aula, você vai entender a importância do autoconhecimento na sua vida. Você já se perguntou por que algumas mulheres são autoconfiantes e outras não? Sabe por quê? Porque elas decidiram ser. Porque a mulher segura de si é uma mulher que tem consciência do seu valor. É uma mulher que não espera que as outras pessoas digam para ela o quanto ela é importante, o quanto ela é bonita, o quanto ela é merecedora. Ela sabe que ela tem consciência do seu valor. Mas essa mulher não descobriu essa força toda, não se transformou nessa potência do dia para a noite. Ela não tomou uma pílula e acordou como uma mulher mais forte e empoderada. Ela tomou a decisão e investiu em si mesma para se transformar na mulher que ela queria ser. E a primeira coisa que você precisa aprender hoje é acionar, é ativar o seu poder de decisão. Escolha tomar as rédeas da sua vida. Escolha se conhecer, identificar seus pontos fortes, identificar suas qualidades, identificar as barreiras que te impedem de se transformar na mulher que você deseja ser, alcançar o que você deseja. Porque quando você não sabe nada ao seu respeito, você fica refém do que as pessoas dizem sobre você. Se você não sabe o quanto você é inteligente, se as pessoas disserem que você é burra, você tem uma tendência a acreditar. Se você não reconhece a sua beleza e as pessoas começam a dizer que você é feia, você provavelmente vai acreditar nessas pessoas. Se elas dizem que você é sem sal, sem graça e você não se conhece, você corre o risco de se sentir uma pessoa apagada, sem brilho, sem tempero. Então, quando você não se conhece, você fica refém daquilo que as pessoas falam sobre você. Por isso, você precisa se conhecer para que as pessoas não determinem quem você é. E quando você começar essa transformação na sua vida,
Existem alguns erros muito comuns que você pode cometer nesse trajeto. O primeiro erro é achar que você consegue se transformar sozinha, sem ajuda profissional, sem um método, sem as ferramentas certas. Muitas mulheres acham que essas questões emocionais, que as dificuldades internas são coisas simples de mudar e que elas conseguem fazer essa transformação sozinha. Mas isso não é tão simples quanto parece. Existem coisas ao seu respeito que você ainda não consegue ver, tanto coisas boas quanto coisas ruins, negativas. Quando você enfrenta sozinha, a tendência é querer fugir, a tendência é não querer confrontar alguns fantasmas do passado, algumas dificuldades que você tem. A tendência é você se enxergar de uma maneira muito distorcida. Você não está se vendo como você realmente é. Primeiro você aprendeu a se enxergar a partir dos olhos das outras pessoas. Então hoje você se define, você se vê de acordo com aquilo que as pessoas disseram que você era. Por isso que é importante ter um profissional para ajudar a tirar esse excesso de informação, esse entulho mental, essas barreiras, para que você tenha uma visão mais clara de si mesma. O profissional ele vai te ajudar a organizar internamente. Imagine que dentro da sua cabeça existe um guarda-roupa todo bagunçado, todo revirado. O profissional, com um método, com a técnica certa, vai te ajudar a colocar cada coisinha no seu devido lugar. E aí, quando você olhar para a sua vida, você vai ver o lugar onde cada coisa deve estar. O lugar onde você precisa estar também. Quais posicionamentos você precisa ter. Quais medos você tem? Muitas vezes ficamos inconscientes para os nossos medos. Carregamos muito medo da rejeição, o medo da solidão, o medo de fracassar. E esses medos são paralisantes. Muitas vezes a gente não se arrisca, a gente não enfrenta o novo por causa desses medos. E aí a mulher continua no mesmo lugar. Ela acha que está investindo em si mesma, ela acha que está se cuidando, quando na verdade ela está fazendo coisas erradas, ela está se cuidando de uma forma errada. Por isso, ter um método, ter um profissional te ajuda a acelerar a transformação. O segundo erro que as mulheres cometem é acreditar que podem suportar seus problemas por mais tempo. Na mentalidade das mulheres está impregnada a ideia de que mulher sempre suporta. A mulher sempre minimiza a sua dor. Ela acha que a sua dor sempre é pequena, que ela consegue aguentar mais um pouquinho. Ela se compara com outras mulheres que estão passando por situações piores. Na verdade, são situações que essa mulher considera piores que a dela, mas pode ser que nem seja pior assim, né? Mas naquele momento ela está minimizando o problema dela. Ela está achando que o problema é muito menor do que realmente é. Então ela vai suportando, empurrando com a barriga, aguentando fardos pesados, achando que ela é de aço, achando que ela vai aguentar a vida inteira suportar aquelas dores, aquelas angústias, aqueles problemas. Então tome muito cuidado com esse erro. Quando você comete esse erro, você tem uma tendência a ficar adiando demais a sua transformação. E aí, quando você vai adiando a sua felicidade, a sua realização para o depois, é um grande risco, porque nós não temos garantia que o depois vai chegar. Então, se você sente que precisa mudar, que você quer uma vida com mais sentido, com mais significado, comece a pensar como você pode fazer essa transformação hoje ou o mais rápido possível. Pense que a vida é uma só e imagine só desperdiçar essa vida da maneira errada, de uma maneira que te causa dor, te causa sofrimento e você sente que não está satisfeita com as coisas do jeito que estão. O terceiro erro que as mulheres cometem é contar seus problemas para as pessoas erradas. E isso é péssimo porque você sangra entre tubarões. Sabe o que é isso? Você confia em pessoas que te machucam ainda mais. Essas pessoas vão usar as suas fraquezas em um momento oportuno para te derrubar, para te deixar pior. Elas vão usar aquilo que você contou para elas contra você. Tubarões são predadores. Identifique na sua vida quais são os tubarões. Existem tubarões por todos os lados. Pode ser o seu marido, podem ser amigos, podem ser familiares. Aquelas pessoas que querem que você sempre continue pequena, inferior, insegura, amedrontada.
Tem pessoas que não querem que você reconheça o seu valor. No dia que você entender a mulher que você é, essas pessoas sabem que você vai sair da vida delas. Então elas preferem manter você ali insegura, desacreditada de si mesma, duvidando dos seus sonhos, duvidando das suas ideias. Elas sempre vão implantar a dúvida dentro da sua cabeça para que você não cresça, para que você permaneça no mesmo lugar. Tome cuidado com essas pessoas. Você pode achar que está buscando ajuda, quando na verdade elas estão te afundando mais. Então busque ajuda no lugar certo. Existem profissionais qualificados para isso. Existem técnicas que podem te ajudar. Não tenha vergonha de procurar ajuda. Muitas pessoas não vão ao psicólogo porque estão com a ideia de que psicólogo é para doido. Muitas pessoas vão te dizer, no momento que você decidir buscar ajuda, fazer um curso de autoconhecimento, fazer uma terapia, muitas pessoas vão falar, olha, você vai gastar dinheiro com isso, seu dinheiro está sobrando, né? Mas elas não vão entender os seus reais motivos. Então, quando a vontade de mudar vier, converse primeiro com você mesma, esteja convicta de que você quer mudar e depois busque profissionais qualificados para aquilo que você quer realizar na sua vida. Então pare de achar que você vai conseguir sozinha e tenha coragem de procurar ajuda. Porque quando você insiste em tentar sozinha, as chances são grandes de você se sabotar. Por isso, nessa aula de hoje, eu vou te contar os 7 principais pensamentos e comportamentos sabotadores que podem te impedir de se transformar em uma mulher mais segura de si, em uma mulher mais forte. O primeiro sabotador é a carência. Por que a carência é um sabotador? Porque a pessoa carente, ela é um saco sem fundo. Ela quer ser amada, ela quer ser cuidada, ela está sempre buscando o afeto dos outros. Então ela aceita pessoas que maltratam ela, aceita pessoas que desrespeitam. Ela está sempre ali mendigando afeto. E quando você está mendigando afeto, você não entende que você merece ser amada, que você é digna de afeto, você é digna de respeito. Então a pessoa carente, ela é desesperada por amor, e esse desespero por amor faz ela achar que precisa de ter muitas pessoas ao redor dela. Pode se transformar numa pessoa dependente emocionalmente, pode ter dificuldade de sair de amizades que machucam ela, pode ter dificuldade de se afastar de um familiar que é abusivo, que é tóxico. Por quê? Porque ela acha que precisa das pessoas, porque ela acha que precisa de afeto, que ela não é boa o suficiente e que as pessoas estão sendo generosas em dar afeto para ela. Se você identificou que é uma pessoa carente, você tem uma tendência a dizer sim para todo mundo, estar disponível o tempo todo, tem uma tendência a ser uma mulher ciumenta, possessiva, controladora, porque você quer as pessoas ali, né, dentro do seu campo de visão, você tem medo de perder as pessoas. E aí o que acontece? Você gasta muita energia preocupando em ter as pessoas por perto, ao invés de se preocupar em se conquistar, ao invés de descobrir um jeito de se apaixonar pela mulher que você é. Porque quando você gosta de quem você é, você não aceita ser tratada de qualquer forma, você não aceita amores meia boca, você não aceita ser desrespeitada. Então o que te mantém em relações onde você é desrespeitada, desvalorizada, é a carência. Por isso, tome cuidado com a carência. Identificou que é carente, liga o sinal de alerta e comece a cuidar disso. O segundo sabotador é a autoagressão. O que é isso? A autoagressão é quando você é muito crítica em seus pensamentos, você vive se criticando, você vive colocando defeitos em tudo que você faz, você exige muito de si e cada vez que você comete um erro, você fica ali martelando na sua cabeça. Por que eu fiz isso? Eu não sou boa o bastante, eu não sou boa o suficiente, eu faço tudo errado. Então os seus pensamentos te torturam. Tome muito cuidado para não estar te agredindo com seus próprios pensamentos. Desenvolva uma postura de autocompaixão, seja mais tolerante com seus erros, seja menos exigente,
menos perfeccionista. Entenda que todos nós cometemos erros, somos imperfeitos, a gente não acerta sempre. Muitas pessoas, quando começam um processo de transformação, elas são sabotadas por esse alto nível de exigência porque elas querem resultados imediatos, ela quer que a vida se transforme do dia para a noite. E ela acha que se essa transformação não está acontecendo, é porque ela está fazendo tudo errado, é porque ela está no caminho errado. Ela não consegue viver o trajeto, o processo, ela não consegue desfrutar de pequenas vitórias. São pessoas que têm necessidade de perfeição o tempo todo. O primeiro passo tem que ser perfeito, o primeiro negócio tem que dar lucro logo de cara, o primeiro trabalho tem que ser o melhor de tudo. Elas não aceitam subir degrauzinhos, elas querem tudo para ontem, são extremamente exigentes. Então tome cuidado com esse sabotador, porque algumas transformações são gradativas, são degraus que você vai ter que subir. Elas não vão acontecer num estalar de dedos, então tenha consciência disso. O terceiro sabotador é a vitimização. Sabe aquelas pessoas que se sentem vítimas das circunstâncias? Elas acham que o mundo conspira contra elas. Tudo dá errado para elas, elas não têm sorte, são azaradas, elas nunca vão conseguir nada bom porque tudo na vida delas dá errado. Quando existe algum problema, elas estão sempre ali se colocando como vítima dos pais, vítima do namorado, vítima do marido, vítima do governo, vítima do patrão. Elas nunca assumem as suas responsabilidades. A autorresponsabilidade é diferente do vitimismo. Você entende a sua parcela de erros, a sua parcela de responsabilidade dentro das situações que acontecem com você. Imagine só que você escolheu uma profissão que não era a profissão que você queria, foi a profissão que os seus pais desejavam para você, mas você aceitou e escolheu aquele caminho. A pessoa vitimista, ela vai ficar a vida inteira jogando na cara dos pais ou falando para ela mesma: ah, eu errei porque foi meus pais que pediram, não era o que eu queria. A pessoa vitimista, ela sempre vai jogar a culpa no outro. Ah, mas a minha vida tá ruim assim porque meus pais me ensinaram a ser fraca. Meus pais me educaram para ser boazinha, para ser a filha obediente. Então a mulher vitimista, ela vai sempre culpar alguém, ela nunca vai assumir a responsabilidade. A mulher autorresponsável, ela pode até ter passado por experiências dolorosas na infância, ter tido pais muito rigorosos, mas ela tem a compreensão de que hoje é ela que está no controle, não é mais os pais. Hoje ela escolhe estar onde ela quer estar, seja por medo ou seja por prazer, porque muitas vezes a gente se mantém em lugares que não nos fazem bem porque de alguma forma aquilo gera algum tipo de prazer. Eu já vi mulheres que permaneceram em relacionamentos abusivos só porque o sexo era bom. Eu já vi mulheres aceitarem relações abusivas porque o marido tinha dinheiro e proporcionava uma vida confortável para ela. Então sempre vai existir a sua responsabilidade ali nas escolhas que você faz. Tome muito cuidado para não assumir esse lugar de vitimista, culpar os outros e não enxergar que você está escolhendo permanecer em alguns lugares. Que muitos fatores, existem traumas em você que precisam ser cuidados. Ao invés de ficar culpando seus pais pelos traumas que geraram em você, a mulher autorresponsável, ela decide curar seus traumas. Ela vai procurar ajuda e vai tratar os traumas, ao invés de ficar ali a vida toda culpando o pai, culpando as outras pessoas pela insatisfação dela. O quarto sabotador é a falta de conexão com sentimentos mais profundos. São pessoas que acham que são de ferro, elas ignoram os sentimentos, ignoram as emoções, tentam não entrar em contato com as suas dores. São pessoas que vão enchendo a vida de coisas, de trabalhos, de compromissos, estão sempre fazendo alguma coisa para não entrar em contato com os seus sentimentos, com as suas angústias, com seus medos, com as suas dificuldades pessoais. Se tornam pessoas cegas emocionalmente e se tratam como se fossem de aço. Tenha consciência disso, você não é de aço, você é de carne e osso e alma, então se trate dessa forma. Se tem problemas, encare os problemas de frente. Fingir que não está enxergando
Encher o seu tempo de compromissos, de obrigações, se manter ocupado o tempo todo é um tipo de fuga. Então, essa falta de conexão com sentimentos profundos é uma forma de fugir de si mesma, de fugir da sua dor, de ignorar que existem problemas ali na sua vida e que esses problemas estão te afetando. Eu já atendi muitas mulheres que têm esse problema de falta de conexão com sentimentos. Sabe o que acontece? Você pode tentar ignorar seus problemas, você pode tentar ignorar as suas dores, os seus traumas, as suas feridas emocionais, mas o corpo fala. Se você não trata dessas dores, o corpo vai falar de alguma forma. O corpo é emocional, por isso que algumas pessoas desenvolvem doenças psicossomáticas, porque elas ignoram o que as suas emoções estão dizendo. Então elas desenvolvem gastrites, tensões musculares, desenvolvem enxaquecas tensionais, ficam com a imunidade baixa, estão ali sempre suscetíveis ao adoecimento. Por quê? Porque o corpo está comunicando as dores da alma, o nosso corpo emocional. Quando o seu corpo começa a adoecer com facilidade, para pensar se você não está ignorando as suas emoções. O quinto sabotador é o sentimento de fracasso ao triunfar. Como é esse sentimento? É uma falta de sentido nas suas conquistas. Imagine que você estudou 5 anos, fez uma faculdade, parecia que aquele era o seu sonho, parecia que seria uma grande conquista, e aí quando você termina a faculdade, você sente uma falta de alegria, uma falta de satisfação com aquela conquista. Aquilo parece insignificante. Imagine que você consiga um emprego que era o sonho de muita gente e você tem a oportunidade, consegue aquele emprego. Quando você consegue, a sensação é de vazio, você não tem aquele sentimento de satisfação, de empolgação, de brilho no olho com as suas conquistas. Muitas vezes essa sensação de fracasso ao triunfar, esse sentimento de vazio, de falta de satisfação com as próprias conquistas, tem a ver com o fato de você estar no lugar errado, não estar conquistando coisas que realmente desejava. Eram sonhos de outras pessoas, não eram os seus sonhos. Então, o sentimento de fracasso ao triunfar tem a ver com o fato de você estar em lugares errados, estar conquistando coisas que não fazem sentido para a sua alma, para o seu eu. Então acontece de muitas mulheres vivenciarem esse sabotador porque elas não têm coragem de viver os próprios sonhos. Muitas delas não conhecem, não sabem o que elas querem para a própria vida, vão seguindo caminhos que os outros disseram para ela que era legal, que era garantia de sucesso, de realização, mas não escolheram caminhos que eram delas, da alma delas, do coração delas. Pense nisso, as suas escolhas, os caminhos que você tem escolhido, aquilo pelo qual você está lutando, são lutas suas ou são desejos de outras pessoas? São desejos dos seus pais, do seu marido, do seu namorado, dos seus filhos, ou são sonhos realmente seus? O sexto sabotador é o sentimento de não merecimento. Esse sentimento de não merecimento é mais comum do que você imagina. Muitas mulheres querem um relacionamento saudável, querem ter o emprego dos sonhos, querem se sentir realizadas, mas quando as coisas chegam na vida delas, elas não conseguem se apropriar. Quando chega aquele homem que aparentemente é o homem dos sonhos, o homem ideal para ter um relacionamento saudável, elas não conseguem assumir esse relacionamento. Quando oportunidades boas, oportunidade de sucesso, de dinheiro, de realização, chegam até elas, elas se sabotam e não se apropriam daquelas oportunidades. Sabe por que isso acontece? Porque essas mulheres sentem que não são merecedoras, elas não se apropriam das coisas boas que chegam, porque tem uma vozinha, tem algo lá dentro dela que está dizendo: isso não é para você, você não merece, você não é boa o bastante. Então essas mulheres que têm esse sentimento de não merecimento, carregam esse sabotador, elas têm dificuldade de receber. As coisas boas vão chegando até elas e elas não sentem que são merecedoras. Já vi muitas mulheres chegarem para mim e falar: Marcília,
tem um homem lindo que quer casar comigo e eu me pergunto por que esse homem está interessado por mim? Eu não tenho nada de especial. O que está acontecendo? Será que ele está brincando comigo? Marcília, surgiu uma oportunidade de emprego incrível e eu acho que está muito bom para ser verdade. Eu acho que deve ter alguma coisa errada com essa empresa. Ah, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Elas acham que aquilo é bom demais para ser verdade e que elas não merecem coisas tão boas assim na sua vida. E o sétimo sabotador é uma super identificação com a sua família. Toda família tem características peculiares, cada família tem seus valores, suas culturas, e tem filhos que ficam muito identificados com a família. Eles querem repetir a mesma história da família. Ah, minha mãe foi professora, eu quero ser professora também porque eu quero ser igual minha mãe. Ah, na minha família existe uma tradição de ter militares, eu quero seguir a carreira militar também porque é uma tradição na minha família. Ah, na minha família as mulheres se casam jovens, então eu tenho que me casar jovem também, porque a minha família acha que esse é o caminho para uma mulher se sentir realizada. Então muitas mulheres estão tão identificadas com a história da família, com as regras e valores da sua família, que ela não consegue descobrir suas próprias regras, seus próprios valores, seus próprios sonhos. Ela se sente no compromisso de repetir a história familiar. É importante que você entenda que você é um ser humano único, que você não é a continuação da história dos seus pais. É importante que você descubra o seu próprio caminho, ou você pode se frustrar muito vivendo caminhos que não são seus. Lembra do sabotador que eu falei, do fracasso ao triunfar? Muitas pessoas vivem esse sentimento de fracasso, conquistam sonhos, conquistam realizações, mas não eram delas, era da família dela, era dos pais, dos avós. Então tome cuidado para não ficar super identificada com o padrão de comportamento, com o padrão de escolhas familiares e no fundo essas escolhas não serem suas realmente. Eu trouxe esses sabotadores na primeira aula para você entender que viver se sabotando tem consequências na sua vida e quem enfrenta essas consequências é você. Sabe que consequências são essas? Falta de sentido na vida, sentimentos de ansiedade, estresse crônico, você vive com os nervos à flor da pele, dependência emocional, carência excessiva, dificuldade de enfrentar o novo, você sempre se mantém no mesmo lugar, numa zona de conforto, porque você não tem coragem de encarar situações novas, de se desafiar. E aí vem depressão, falta de energia, falta de motivação. Por isso, esteja atenta a esses sabotadores na sua vida. Muitos desses sabotadores são decorrentes de feridas emocionais na infância. E para saber se você traz alguma ferida emocional da sua infância, eu vou enviar hoje para o seu e-mail o questionário da criança interior ferida. Ao responder esse questionário, você vai descobrir se existem feridas emocionais, se existe uma criança interior ferida que está no controle da sua vida. E se você chegar à conclusão de que existe uma criança interior ferida, é um sinal de alerta para você começar a sua cura interior, a sua transformação por dentro e não por fora. No episódio de hoje você aprendeu alguns pensamentos e comportamentos sabotadores que provavelmente estão aí te impedindo de se tornar uma mulher mais segura e autoconfiante. Por isso eu quero te convidar para a segunda aula. Se prepara porque eu vou te mostrar onde está a raiz da sua insegurança e por que você se sente travada e não consegue se tornar autoconfiante. A próxima aula vai ser incrível. Nessa aula também vai ter um exercício para você colocar em prática tudo que você está aprendendo. É necessário que você entenda que essa imersão, que essas aulas que eu estou disponibilizando para você é apenas um pontapé, é um passo inicial para você se tornar uma mulher mais segura. Mas ainda não é o suficiente. Você precisa de um método, você precisa das ferramentas certas para ter os resultados que quer. Se você se identificou com essa primeira aula, se você gostou, deixe o seu comentário aqui, eu vou adorar saber o que você está achando. E se você ainda não me segue nas redes sociais, me acompanhe no Instagram, no YouTube
E entre também para o meu grupo, o Clube das Borboletas. Nesse grupo eu envio diariamente conteúdos de autoconhecimento. Até a próxima aula, um grande abraço. Então, assim, eu, né, convido, dou nota 1000 para a mentoria e quem puder participar, assim, não pense duas vezes. É algo que é um mergulho, né, um aprofundamento em autoconhecimento que faz toda a diferença. E eu só queria dizer que eu indico totalmente esse curso. Se você é como eu fui, uma medrosa, vamos dizer assim, uma pessoa que tem medo de viver, que tem medo de ousar, que tem medo de descobrir quem realmente é, de desapegar do medo, de desapegar daquilo que te aflige, esse curso é para você, pode ter certeza. Eu só tenho a agradecer a doutora Marcília por essa experiência e eu vou continuar fazendo esse curso. Cada vídeo que estiver na plataforma, estou eu lá assistindo. Muito obrigada, Marcília, muito obrigada às meninas por essa experiência incrível. Isso foi maravilhoso para minha vida e eu nem tenho palavras para explicar. Muito obrigada.